Glória a Deus pela sua vida, que bom, né? Mais um dia, mais uma manhã estarmos juntos para recebermos mais da palavra, da graça do Senhor. E começando bem, né? Meu Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. A tua boa mão nos trouxe, a tua mão tem nos guardado e nos protegido, e que nessa manhã, nesse dia, seja um dia de manifestação da tua glória, do teu amor, da tua graça sobre as nossas vidas. Que essa verdade seja libertadora nas nossas vidas. E que depois dessa palavra nós possamos viver uma vida nova, renovada, transformada, cheia de autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, te digo mais uma vez, que bom que estamos juntos aqui, sejam todos bem-vindos, né? Semana passada nós finalizamos aquela série sobre não desista de ser feliz. Eu acho assim, uma hora muito propícia, né, com tudo que tem acontecido. A igreja ainda está fechada, continuará, imagino que durante esse próximo mês de abril, mas como Paulo disse, a palavra não está aprisionada, a palavra continua viva e continua libertando pessoas. E você é o alvo dessa vida livre e liberta que Cristo, Ele conquistou para você. E eu confesso que eu estava assim ansioso na questão de expectativa para esse dia chegar. Qual dia? Dia para eu compartilhar com você essa palavra, porque pensa numa palavra, pensa numa revelação que Deus me deu há umas 2 a 3 semanas atrás, a respeito de um ar-condicionado que nós adquirimos e estamos em fase de conclusão de instalação. Próximo dia que você vier à igreja, você vai ter o privilégio de estar numa igreja, né, ar-condicionada, uma igreja refrigerada que vai estar muito bacana, muito pronta para você. Amém? Eu imagino que esse seja o último ponto, né, fisicamente falando, para a nossa igreja. E glória a Deus, né, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar fazendo e realizando sempre nas nossas vidas. E eu quero compartilhar um pouquinho com você dessa história, para você chegar no que eu cheguei a semana passada. Desde o final do ano passado, nós pensamos nisso, pensamos em que vamos colocar um ar-condicionado. Aqui na igreja tem um grupo de irmãos que nós nos ajuntamos de vez em quando para fazermos alguns investimentos, empreendimentos maiores aqui para a nossa igreja. E aí nós nos ajuntamos e então fez o orçamento. Tem um irmão aqui na igreja que é especialista nessa área de refrigeração. E aí então decidimos, fizemos o equipamento que seria usado e fomos atrás de orçamento, quanto que custa isso e aquilo. E aí no nosso conselho diretivo, o conselho que dirige, né, tenta orientar a igreja segundo a vontade do Senhor, foi falado que, olha, está sendo votada uma lei aí, né, pelo presidente, que ela vai isentar as igrejas de alguns impostos, inclusive ICMS. Isso foi no final do ano. E aí no final do ano, antes da virada do ano, essa lei foi sancionada. E aí o que aconteceu? Em janeiro eu comecei a ir atrás de empresas, né, representantes de empresas, para que fosse feita a compra, a aquisição desses equipamentos para a gente fazer a instalação aqui na igreja.
E é interessante que essas empresas, de um lado, não sabiam dessa nova lei, mas o que eu fiquei assim meio chateado foi com o descaso da lei. Se uma lei foi decretada, sancionada, aprovada pelo governo, Senado e Câmara, então essa lei ela tem que estar em vigor. E eu vi assim nenhum interesse das empresas vendedoras para com a igreja. Falei, beleza, mas está escrito. E aí aqui na igreja tem um irmão que ele é professor de direito nessa área tributária, né, em faculdade, e um cara muito bacana, muito de Deus, e pensa num cara firme, teimoso, falou, não, está escrito isso, nós vamos até o fim. E corre daqui, corre dali, não deu certo, então nós vamos à empresa, diretamente da fonte, da empresa que produz esse equipamento, que faz a montagem desses equipamentos. Aí nós entramos em contato com essa empresa, e aí o que aconteceu? Nós começamos o quê? Começou ali uma negociação. A negociação de que vamos colocar, como é que nós vamos viabilizar essa lei para beneficiar a igreja. E aí entra daqui e dali, o comercial saiu de cena, entrou o jurídico, e o Fernandes, que é esse irmão aqui da igreja, foi fazendo toda a negociação, todo o amparo jurídico para com essa empresa, com o propósito de quê? De viabilizar essa compra. E aí chegou-se à conclusão, beleza, conseguimos, essa lei ela tem respaldo jurídico, e nós podemos fazer essa venda para vocês nesses termos, com esse desconto, com a isenção desses tributos. E pensa num tributo, numa isenção bacana de tributo para a nossa igreja. E aí para a nossa igreja, então você que é pastor, você que é, né, dirigente de uma igreja, entre em contato com pessoas que estejam relacionadas a isso, que estejam prontas para isso. Se você quiser o contato da empresa que nós fizemos, depois você manda um WhatsApp para o nosso telefone, e eles vão passar para você a empresa e o contato dessa empresa, que já se disponibilizou em servir outros pastores e igrejas. Ele falou que nós fomos o primeiro, glória a Deus por isso. E aí o que aconteceu? O valor que chegou é esse. Fizemos numa sexta-feira, aí nós estamos falando de janeiro, né, que começou essas negociações, essas pesquisas, e terminou agora, há 2-3 semanas atrás. E aí fechou o valor, numa sexta-feira foi feita a transferência bancária, e ele falou assim, olha, entrando aqui na conta, na segunda-feira despacha, entre terça e quarta-feira pode falar para o seu pastor que o equipamento vai chegar lá. Falei, bacana. E aí passou segunda, ok, na terça-feira eu já fiquei mais, né, não digo ansioso, mas na expectativa de que chegaria. Na quarta-feira mais ainda. E aí na quinta-feira aconteceu algo bacana que eu quero falar com você, que fez toda a diferença, e eu creio e espero que faça toda a diferença na tua vida também, como fez na minha vida. Para mim, assim, de verdade, é um divisor de águas. É mais ou menos assim, a igreja antes do ar-condicionado, fisicamente falando, e a igreja depois. A igreja agora, para mim, Marcelo, meu relacionamento, meu entendimento daquilo que Cristo fez antes e agora depois. Na quinta-feira, o que aconteceu? Eu estava aqui na igreja, ainda antes do isolamento, eu estava vindo aqui todos os dias, normalmente. Então isso estou falando de 3 semanas atrás. E aí numa quinta-feira eu estava aqui, eu fiquei já na expectativa de quê? Falei, já para um caminhão, já tem uma pessoa que vai aparecer ali, né, do lado de fora da igreja, e ele vai me chamar, ele vai me procurar para dizer, ó, eu sou o cara da transportadora que vim trazer a sua mercadoria. E aí o que aconteceu nessa quinta-feira? Nada. E no final da tarde, eu estava mais próximo ali da entrada da igreja. Deus falou assim comigo, ele falou assim, por que você tem a certeza de que esse equipamento vai chegar? A resposta minha foi, porque está pago. Meu irmão, na hora que eu falei está pago, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, é como se fosse uma bomba que tivesse explodido, um dunamis de Deus, o poder de Deus me invadiu de tal forma que eu falei, o quê? É isso? A resposta certa é essa, porque está pago. E a minha cabeça já foi lá para a cruz vazia. A minha cabeça já foi lá para o túmulo vazio. A minha cabeça foi para onde? Para o tetelestai de Deus, para o está consumado de Deus.
E enquanto eu pensava nisso, Deus chegou para mim e falou assim: você entendeu? Eu falei: eu entendi. Ele falou assim: você entendeu que o equipamento vai chegar porque está pago, porque foi pago, e você tem direito a ponto de reivindicar esse direito? Eu falei: eu entendi. E aí ele pegou e falou mais duas coisas. Ele falou assim: porque se você ligar a pessoa, o nosso contato era o Guilherme. Ele falou assim: se você ligar para o Guilherme e falar assim: Guilherme, aqui é o Marcelo, eu sou pastor da igreja Sal da Terra, estamos fazendo um trabalho maravilhoso, pregando o Evangelho da Graça, procurando viver o Evangelho da Graça nessa cidade, e por causa dessa bênção, desse bom trabalho que estamos realizando, você vê aí com seus, com os diretores aí, para nos mandar equipamentos de ar-condicionado, porque nós merecemos. Deus falou assim para mim: você acha que Ele vai mandar? Eu falei: eu tenho certeza que não. E aí ele pegou e falou assim: mas se você ligar para ele e falar assim: olha, aqui em Poça, apesar de não ser uma cidade muito quente, mas nos meses de verão, nos meses quentes, a igreja tem muita gente, graças a Deus, e sempre vai ter mais. Nesses meses mais quentes, a gente liga o ar-condicionado, os ventiladores, e além do barulho, simplesmente é um ar quente que circula. Então deixa eu te falar, nós estamos precisando de primeiro ponto. Foi um mérito. Eu tenho certeza que ele ia falar: não, mas o Guilherme, nós estamos precisando, então você manda os equipamentos que nós listamos aí, porque esses equipamentos nós precisamos. E Deus falou para mim: você acha que Ele vai mandar? Eu falei assim: eu tenho certeza que não. Ele falou assim: então você entendeu. Eu falei: aleluia. Ele falou: não é por mérito e não é por necessidade. Você está entendendo? Que Deus, Ele não responde às nossas orações simplesmente porque nós merecemos, porque somos bons, e também do outro lado não responde orações nossas porque nós precisamos. Deus não responde simplesmente a necessidades. Deus responde a uma fé que gerou essa necessidade, ou melhor, essa necessidade que gerou uma fé. Mas Ele não responde simplesmente necessidade. Ele não responde por mérito. Ele responde porque você acredita. Porque você acredita no quê? Acredita que o preço foi pago, que alguém pagou o preço. Tanto é que no dia seguinte, no mesmo dia, depois disso, eu falei com o Fernandes. Falei: Fernandes, veja com o Guilherme por que o equipamento não chegou. Porque está pago, eu tenho o recibo. E já já a gente continua. Eu quero que você a veja, da mesma forma com que eu vejo. Lá em João capítulo 19, verso 30, está escrito o que a respeito? Então Jesus, na cruz, Ele estava ali crucificado. Assim que Ele experimentou o vinagre, exclamou Jesus: tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O que significa isso? Jesus crucificado lá na cruz, Ele pega, olha, eu acho que Ele olha para o lado, e aí, está tudo feito? A obra foi feita? Foi. A missão foi cumprida? Foi. Agora eu vou pagar o preço. Agora eu vou finalizar. Agora eu vou fazer essa transferência. Agora eu vou pagar todo esse preço. A palavra tetelestai significa pago. Tanto é que a nota que veio, ela veio recebida. Ela veio, quando você compra algo, ela vem vem carimbado, ou vem assinado que pago, recebido. Por que eu poderia reivindicar para a empresa a chegada do equipamento? Porque foi pago. Eu tenho o recibo. Romanos 4, 25, leia e entenda isso, porque eu creio que a partir de hoje isso vai fazer todo sentido para a tua vida. Olha o que está aqui, Romanos 4, 25. Ele foi entregue para pagar todos os pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O preço foi pago. A morte de Cristo foi o pagamento. E a ressurreição de Cristo é a garantia, é o recebimento. É como se eu ligasse lá nessa empresa e falasse assim: Guilherme, por que o equipamento não chegou ainda? E aí ele poderia alegar alguma coisa, e dentre elas poderia falar assim: ó,
mas eu não recebi a transferência. Eu falei assim, mas eu já paguei, o preço foi pago. Talvez ele exigiria o quê? Então mande para mim o comprovante de que foi pago. Meu irmão, a ressurreição de Cristo é o comprovante de que Ele morreu. Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. Ele morreu para pagar toda a nossa dívida. Ele quitou a nossa dívida. E agora a ressurreição é o recibo, é o comprovante dessa quitação, dessa dívida totalmente paga, que você e eu, nós temos o direito de reivindicar, não diante de Deus, mas diante do diabo, diante das circunstâncias, diante dos montes. Porque todo aquele que disser ao monte, ergue-te ao mar, lança-te, e ele vai ser feito de acordo com o que ele crê, mas é falar com o monte. Tanto é que no dia seguinte o Fernandes entrou em contato com o Guilherme e falou: Guilherme, por que não chegou ainda? Se já foi pago, se eu já mandei para você o recibo de transferência e você sabe que foi pago. E aí ele entrou numa outra questão. Qual questão? Foi pago, está tudo ok, nós estamos aqui agora com uma situação, como vocês são a primeira igreja, primeiro CNPJ, que requereram essa isenção de IPTU. No nosso sistema de emissão de nota fiscal, não tem essa opção de isento de 0,00%. Então nós estamos vendo aqui com os nossos técnicos, com o nosso equipamento, nosso departamento de TI, de informática, para quê? Como que eles vão viabilizar fiscalmente, né, em termos de contabilidade, de emissão de nota, essa isenção. Eu falei, que bacana. Você está entendendo tudo que está acontecendo, baseado no que Cristo fez? Aí Deus veio me ensinar uma outra questão. Qual outra questão, Marcelo? Existem duas situações na vida do crente: o prazo de entrega e o atraso, e a demora. E aí ele me leva em outro departamento. Qual departamento? O departamento, quando o cara me ligou e falou assim, até terça ou quarta chega, ou seja, existia um prazo de entrega. Qual? Até terça ou quarta. Além de quarta-feira, então já expirava, né? Ultrapassava o prazo de entrega e entrava no tempo de qual? No tempo do atraso. E Deus me levou num texto que está lá em Daniel capítulo 10, falando sobre essa demora, sobre esse, olha, teve um impedimento, teve um empecilho aí. E o que acontece? Daniel tinha recebido uma visão, ele teve uma visão, ele não teve o entendimento dessa visão, e essa visão trouxe, né, assim, algo muito conturbado dentro dele, porque ele fala, era uma visão que se referia aos dias futuros, mas a visão foi tão clara, foi tão especial na vida dele, que trouxe uma inquietação dentro do coração dele. Ele falou assim, eu precisava entender. E aí fala que Daniel passou durante 21 dias, né, 3 semanas inteiras, jejuando. E aí você pode achar, então, tudo bem, jejum, então eu vou mudar Deus. Não, jejum muda você. Jejum, sabe o que eu aprendi a respeito de jejum? Esse jejum de Daniel, esse jejum, ele te mantém esperando. Esse jejum, ele te impede de sair desse lugar. Qual lugar? O lugar que eu sei aquilo que me foi falado, me foi mostrado, não entendi ainda, não cheguei nesse lugar ainda, isso que eu estava esperando não chegou ainda, mas eu continuo firme nesse mesmo lugar. Jejum não tem nada a ver com Deus, meu irmão. Jejum tem a ver comigo. Jejum move a mim. Jejum, ele transforma, ele toca a minha vida. Deus, ele é imutável. Deus, ele não é tocado pelo meu jejum ou pelas minhas orações em línguas. A oração em língua, ela fortalece o meu espírito, e o jejum, ele amolece a minha carne, ele enfraquece o meu poder. Poder de quê? Poder de decidir, poder de fazer isso, poder de fazer aquilo. Então o jejum de Daniel para mim é assim, ele ficou jejuando assim, eu não estou entendendo, minha alma está conturbada, estou acelerado, estou ansioso, estou inquieto, eu preciso de algo. E aí ele começa um jejum para ele, eu preciso ouvir Deus. No meio dessa turbulência eu não estou conseguindo ouvir Deus.
capítulo 10 diz assim, olha o que está escrito: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, o anjo falando com Daniel, o homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Mas teve um problema. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Amém, meu irmão? Daniel, então vem o anjo do Senhor e fala: Daniel, desde o primeiro dia que você buscou Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Você entende isso? Marcelo, desde o primeiro dia que você me procurou, a empresa me procurou, o vendedor, eu ouvi as tuas palavras. Desde o primeiro dia que você pagou, esse crédito entrou na nossa conta. E a partir daquele dia, você estava livre, liberado para receber esse equipamento. Mas teve um problema, teve uma situação, teve algo, um obstáculo nesse percurso. Teve um obstáculo jurídico, teve um obstáculo fiscal, teve um obstáculo físico de emissão de notas. Teve um problema, teve uma dificuldade que extrapolou o prazo de entrega, e agora virou atraso, e agora virou demora. E nesse período, a Bíblia fala que houve uma batalha no reino espiritual. Nesse período, e quando eu descobri isso, o que eu comecei a fazer aqui na igreja? Eu pegava, simplesmente falava, eu declarava: em nome de Jesus, que não haja mais nenhum impedimento, que as pessoas sejam capacitadas para resolver esse problema, resolver esse dilema, essa demanda, para que esse equipamento chegue o mais rápido possível para a nossa igreja. Esse foi a minha posição. Por quê? Porque do lado de cá, eu sabia que já estava tudo certo. Eu sabia que o preço tinha sido, qual que é o preço? O preço foi acertado. O preço foi disponibilizado. O preço que ele pediu para mim, eu paguei. Entenda na cruz, meu irmão, o preço que foi exigido, o preço que foi requerido, Jesus pagou esse preço. Eu estava lendo essa semana algo muito bacana. Você sabia que antigamente um escravo, ele poderia ser comprado, ou ele poderia ser substituído por outro? Então fazia-se um levantamento: quanto que é o preço desse escravo? É X. Então se alguém pagasse o preço, pagasse o preço, esse escravo era liberado, ele era colocado em liberdade. Ou eu quero esse escravo e eu coloco outro no lugar, eu faço uma troca, eu substituo esse escravo por um outro escravo. Você entende o que aconteceu na cruz em favor da sua vida? Um preço foi pago em favor da tua vida. E qual o preço? Um precinho? Precinho de R$1,99? Não, o preço que foi exigido e foi pago por Cristo, por Deus, através de Cristo, para que eu e você fôssemos resgatados. Ou seja, estávamos como reféns. Foi exigido um pagamento para a nossa soltura, para a nossa liberdade. E o preço foi quanto? O preço foi muito alto. Foi tão alto que o preço suficiente, o valor suficiente para cobrar ou para cobrir esse preço foi Jesus, o único Filho de Deus. E quando esse preço foi pago, ei, você está em liberdade, você pode viver livre. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso, acho que é 18 e 19. Porquanto estáis cientes, meu irmão, você e eu, nós precisamos ter ciência, entendimento, revelação, de que não fomos, não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por nossos antepassados. Mas vocês foram
resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Você entende isso? Você tem ciência disso? De que lá na cruz houve uma transação, que lá na cruz houve um pagamento de resgate, lá na cruz houve uma substituição. Eu como escravo, livre, e Jesus livre, agora ele se coloca no lugar do escravo. Você entende a sua posição? Você entende o seu direito hoje de viver livre? O seu direito hoje de requerer algo em nome de Jesus, não é para Jesus, mas é em nome de Jesus para as situações. Requerer o que, pastor? Antes disso eu quero te falar. Então Deus me falou sobre a questão do atraso. E 5 dias depois, o Guilherme entrou em contato com o Fernandes. Fernandes, conseguimos viabilizar essa transação via contábil. Nós conseguimos emitir a nota. Então amanhã cedo o equipamento será despachado, e aí de 2 semanas depois chegou aqui na igreja, numa terça-feira, que já era tempo de isolamento. Recebi um telefonema, a transportadora está lá na porta da igreja, se puder vai lá para receber. E foi uma bênção, e a semana já foi montado um pedaço, semana que vem termina o outro restante. Por quê? Porque nós merecíamos? Não. Porque a gente precisava? Não. Porque o preço foi pago. E aí Deus me mostra agora o que? Ele me mostrou a questão da demora, e você precisa entrar no reino espiritual e falar: ei, pode parar com isso daí. Quem? Diabo, circunstância, crise, problema, o monte que for. No meu caso, o monte era como que o departamento de TI iria fazer essa escritura, né? Essa emissão de nota, para que contabilmente fosse legal. Do meu lado já estava pronto, estava pago. Do lado de lá precisava resolver esse problema. Do nosso lado, meu irmão, já está pago. Só que não fomos nós quem pagamos, foi Cristo quem pagou. E do lado de lá, você pode ter certeza que sempre haverá um cisco, haverá um problema, haverá uma dificuldade. Por quê? Porque o mundo não está no controle de Deus, porque o diabo é contra as nossas vidas. Então ele é extremamente, a vida dele é a burocracia espiritual das nossas vidas. A vida do diabo é dificultar aquilo que já foi pago para rechegar, para que nós recebamos aquilo que já foi pago. E você pode estar perguntando: mas o que foi pago? Que já eu vou falar sobre o atraso. O que já foi pago? Salmo 103, um salmo que eu sou apaixonado, e é muito bacana que ele foi escrito por Davi antes de Cristo. Davi antes da graça. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ia. Ele fala: bem-aventurado aqueles que Deus não imputa mais o pecado. Ele sabia que chegaria um tempo que ele falou assim: cara, vocês não fazem ideia do tempo que vocês vão viver. Um tempo onde Deus não mais imputará, acreditará pecado sobre a vida de vocês. Não porque Ele é simplesmente bom, mas porque um preço foi pago em favor da tua vida. Salmo 103, olha o que Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele. Quais são os benefícios? É Ele quem perdoa todos os teus pecados. É Ele que cura todas as tuas enfermidades. É Ele que resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. É Ele que sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. E o eterno é Ele que paga, é Ele que ressuscita, é Ele que faz tudo, é Ele que realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Você entende isso, meu irmão? Quais são os benefícios? Perdão de todos os pecados, amor, graça e misericórdia, suprimento, provisão de bens para a tua vida. Você entende isso? E quem que faz?
Quem fez? Jesus. Quem que pagou o preço? Foi Jesus. Quem foi ressuscitado? Foi Deus, ressuscitou o Filho. Você entende que algo foi pago, você tem um recibo na tua mão, e o que você e eu temos feito com esse recibo? O que você e eu temos feito com aquilo que Cristo já fez? Estamos vivendo em liberdade ou estamos ainda vivendo de escravidão, vivendo como pessoas que não foram libertas ainda? Pastor, mas então você e eu, nós devemos requerer nos céus, no reino espiritual. Eu e você precisamos, ei, diabo, por que você está retendo a minha cura, a minha saúde, a minha paz, a minha sabedoria, a minha alegria, a minha riqueza, a minha provisão? Por que você está retendo, se já foi pago? Quem é você para reter aquilo que já foi pago? Entenda, imagina, se eu ligo lá na empresa e falo: Guilherme, por que não chegou ainda? Ah, não chegou porque você não pagou. Falei: epa, quem disse que não paguei? Estou mandando agora o recibo, né, uma foto do recibo. Aí eu mando. Aí ele: recebeu, Guilherme? Recebi. Aí eu não sei, aí eu não estou afim de mandar. Ei, espera aí. Então você vai roubar aquilo que me pertence? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que você e eu tenhamos vida, e vida em abundância. Meu irmão, entenda. Você acha que essa empresa poderia legalmente fazer isso? De jeito nenhum. Então entenda que no reino espiritual, o diabo, ele não pode fazer isso. Você entende o que causou na minha vida? Eu entendo desde 2 semanas atrás. Eu creio que a partir de hoje todos nós estamos entendendo mais desse preço que foi pago, dessa verdade absoluta, e que nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. O que você e eu temos feito com esse preço que já nos foi dado, com esse resgate para nos colocar em liberdade que já nos foi dado? Deus, você não vai fazer isso? Deus, você não vai fazer aquilo? Meu irmão, quero te lembrar novamente, eu não liguei para o banco, eu não questionei ninguém, porque eu tinha o recibo. O problema não estava no banco, o problema não estava em quem pagou, em quem transferiu. O problema estava em quem recebeu e não me enviou. Amém. Entenda, é como se o diabo estivesse: o preço foi pago, eu não tenho mais esse direito, e eu tenho que liberar esse direito, eu tenho que liberar esse benefício para o Marcelo, porque o Marcelo sabe que foi pago, ele tem um comprovante desse pagamento, e ele sabe do direito que ele tem, e eu não posso impedir esse direito. Eu posso até dar uma atrasada nele. Vamos ver a reação dele, vamos ver se ele esquece disso, vamos ver se ele... Você já imaginou? Eu não vou te falar o valor, mas nós estamos falando de um equipamento de ar-condicionado para uma igreja grande. Você acha que eu ia esquecer do preço que foi pago? Agora, você acha que você e eu, nós podemos esquecer do preço que Jesus pagou por cada um de nós, meu irmão? O que foi pago? Saúde. O que foi pago? Riqueza. O que foi pago? Sabedoria. O que foi pago? Amor, graça e misericórdia. Você acha que o diabo quer entregar isso livremente para você? Você acha que o diabo está do seu lado? Você acha que o mundo está do seu lado? Para que você e eu vivamos vida plena e abundante, que Cristo, ele pagou para que você e eu tivéssemos. O profeta Abacuque, um dia ele teve uma visão de Deus. Não foi nem uma visão de Deus, ele fez um pedido a Deus, e ele não recebeu essa resposta. E ele pegou e falou o seguinte: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no meu quarto secreto, eu vou entrar numa torre de vigia, para eu saber o que Deus vai falar comigo. Abacuque capítulo 2, olha o que está escrito: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei uma posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos.
A resposta de Deus foi assim: então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda clareza, e possível com grandes tábuas, igual um outdoor. Para quê? Para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiantemente, porque ela certamente virá, não se retardará. Existe algo sobre demora, sobre impedimentos, mas existe prazo de entrega. Prazo de entrega para mim é o seguinte: Deus tem planos para a minha vida. Quais são os planos de Deus? Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, declara o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de prosperidade, não de lhes causar dor, mas para te dar uma esperança e um futuro melhor. Esse é o pensamento, esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Existem tempos para isso, existem prazos para que isso aconteça. Por exemplo, se você tem uma filha pequena e essa filha fala: pai, ela tem 10 anos, pai, eu quero um carro novo, eu quero um carro, me dê de presente, no meu aniversário de 11 anos, eu quero ganhar um carro de presente. Você pode até ter condições, espero que você tenha, condições para dar um carro de presente para ela, mas é o tempo. Você pode falar para ela: não, isso faz parte do meu plano, isso está incluído no meu plano, mas não para agora. Meu plano para você, não para agora, mas não no teu aniversário de 11 anos, mas no teu aniversário de 18, você pode contar comigo que você vai ganhar um carro. Deus tem planos para a nossa vida, que às vezes hoje você e eu não estamos prontos ou maduros ou preparados suficientemente para receber esses planos. Eu falo da minha vida, eu vejo a minha vida assim, é um desejo que eu tenho, que eu preciso estar sempre crescendo na graça e no conhecimento, para que eu não atrase os planos de Deus para a minha vida. Vamos supor que nós estamos no ano 2020, Deus tinha, quando Ele me criou, quando Ele me fez, quando eu nasci de novo, Marcelo, esses são os teus planos, esses são os planos que eu tenho para a tua vida. No ano 2020, eu quero que, o meu plano para você é que você esteja numa igreja tal, funcionando, operando dessa forma, nesse chamado, com esses dons. Essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo para você. Estou te dando todas as ferramentas para que você esteja se desenvolvendo, crescendo, se preparando para esse dia. É o que Paulo disse: eu sou o que sou pela graça do Senhor. Mas essa graça não foi em vão. 1 Coríntios 15:10. Essa graça não foi em vão, ela não foi inútil, eu trabalhei. Ele até ele dá uma exaltada: eu trabalhei mais do que os outros eram os discípulos. Aí ele pega e volta e fala: não, mas não foi eu não, foi a graça de Deus comigo. Então Paulo, com a graça que ele recebeu, com esse amor, com essa misericórdia que ele recebeu de Deus, ele foi trabalhando, ele foi se preparando, ele foi sendo moldado e preparado para aquele dia, até se tornar o apóstolo Paulo. Não foi um dia acordou Saulo e no outro dia virou Paulo e o negócio funcionando de tudo quanto é jeito. Não, teve uma preparação, teve uma caminhada, teve um tempo. Então existem situações na nossa vida que vão demandar tempo, mas existem situações para a nossa vida que é para o agora. O que eu entendo que é para agora? Semana não, já tem umas semanas que eu tenho orado a respeito disso. Eu não vi em nenhum tempo Jesus falando: olha, a cura que eu tenho para a tua vida, aguenta a mão aí, daqui uns 2 anos você precisa melhorar. Ei, Jesus, ele nunca impediu cura para ninguém. O que você quer? Eu quero ver, veja. O que você tem? Eu sou um cego, eu sou paralítico, então anda. O que você tem? Eu estou cheio de demônios, seja liberto. O que você tem? Eu tenho. Você entende? Para mim hoje, cura para mim hoje, milagre em respeito de cura, de libertação, tem que ser instantâneo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você como pai, você como mãe, se o teu filho estiver doente, se o teu filho estiver
né, passando por doença, enfermidade, você vai falar para ele: não, aguenta a mão, eu posso te curar agora, mas aguenta a mão, e daqui umas 3 semanas eu vou te curar. Coronavírus, saiu aí um remédio, uma vacina, mas eu vou dar uma segurada, só daqui 1 mês que eu vou liberar isso. Meu irmão, o que eu entendi, o que eu aprendi baseado nessa ilustração do ar-condicionado, com a obra consumada de Cristo e como Cristo realizava e Ele agia com seus milagres, é para agora. Se você não está sendo curado, não está recebendo milagre agora, significa, eu estou falando comigo, meu irmão, significa que o príncipe da Pérsia é ele que está impedindo. Eu não estou impedindo que você seja curado agora, como se Jesus estivesse falando. Eu não retardo ou eu não retenho cura para a tua vida, porque eu sei o tanto que é imprescindível para a tua vida e eu paguei o preço. Então, Marcelo, se cura plena não manifestou na tua vida ainda, o problema não está comigo, talvez o problema não esteja nem com você. O problema, sem dúvida, é aquele que causou a enfermidade e aquele quem tem talvez retido a tua cura, seja por ignorância, seja por incredulidade, não sei qual o motivo, mas Marcelo, o que você vai fazer? Sabendo que o preço já foi pago, que você tem o direito de viver uma vida livre, que você tem direito a esse benefício. O governo agora está correndo de tudo quanto é lado, né, para liberar um benefício de 600 a 1.200 reais para as pessoas mais carentes e mais necessitadas. Você acha que se o cara tiver esse dinheiro disponível lá, ele vai falar: não, deixa aí, vi aqui no meu aplicativo que esse dinheiro está disponível para mim, mas eu não vou lá agora, quem sabe mais para frente. Você acha que ele vai fazer isso? Você está entendendo? O que falta para o Marcelo, talvez o que falte para você, é termos a revelação, o entendimento de que já foi pago e você tem o direito. Se você não recebeu ainda aquilo que era para você receber hoje, o problema não está comigo, Marcelo. Não adianta. Você está com problema? Tô. Então vai atrás. Ô Fernandes, por que não recebeu ainda? Liga lá. Pergunta por que não foi liberado ainda. Porque eu não recebi ainda. Quem que está impedindo? Não é Deus. Amém? Do outro lado da moeda, para mim eu separo a questão de dinheiro, de riqueza, de prosperidade financeira, eu separo em necessidade e desejo. Um Deus que satisfaz desejo no nosso coração. Necessidade, eu preciso de comer, eu preciso de vestir, eu preciso de ter uma casa. Se eu estou vestindo a roupa que eu gostaria, se eu estou comendo a comida que eu gostaria, se eu estou andando ou morando do jeito que eu gostaria, isso é desejo. Agora, necessidade, entre aspas, é o arroz com feijão. Para mim, necessidade, suprimento de necessidade é o aqui e agora. É igual a cura. Por que eu estou passando por necessidade? Você sabe que já foi pago? Você sabe que a provisão para a tua vida, a necessidade, o pão nosso de cada dia já foi pago? Que você tem o direito? Sei, mas eu também não quero só necessidade, eu quero além da necessidade. Talvez isso entre nos planos de Deus. Aí talvez precise o que? Uma maturidade. Eu falo de mim, eu falo como pastor, a igreja que nós temos hoje, né, a igreja que Deus nos deu hoje. Se eu tivesse começado lá atrás com a igreja do jeito que ela está hoje, talvez isso faria mal para mim. É igual um pai fala assim: se eu der tudo para o meu filho, isso vai fazer mal para ele. Eu conheço pais que deram tudo para os seus filhos lá quando criança, e hoje os filhos se perderam, porque deu no tempo errado. E Deus tem o tempo certo para esses mimos, como diz muito Alexandre, para esses presentes além da necessidade. Você está entendendo a diferença entre suprir necessidade e receber
desejos do seu coração. Porque eu quero ser um empresário. Às vezes Deus tem um chamado para você ser um empresário, mas com 20 anos de idade, com 18 anos de idade. Você precisa ser formado. Você precisa, quando eu estou falando ser formado, estou falando de um ensino acadêmico, não só isso, mas eu preciso amadurecer, eu preciso entender. Você vê o José do Egito, esses dias eu preguei sobre ele. Deus tinha um plano para a vida dele. Deus via lá na frente, ele vai ser governador. Mas para ele ser governador com 13 anos, tem jeito. E aí começa ali uma caminhada, uma trajetória. E ele vai aprendendo, ele vai ralando. Suprimento tinha, necessidade suprida sempre houve. Mas esse projeto foi só lá na frente. Passaram-se 14 anos, acho que começou com 17 anos. Lá na frente, com 14 anos depois, como diz o meu irmão Francis, né, 2 tempos perfeitos de Deus, 7 com 7, 14 anos depois, estava ele pronto, formado em gestão de pessoas, cadeia, formado em gestão financeira, como administrador dos bens do seu Senhor. Estava ali um cara pronto para governar. Você está entendendo, meu irmão? Que o preço foi pago, que existem atrasos que não vêm dele, prazo de entrega sim, mas que em relação ao atraso, coloque-se, posicione-se, pegue e fale: ei, sem chance, cara, você não vai mais reter do prazo de entrega. Eu creio, de um lado eu creio que eu vou receber, eu estou me preparando para isso. Isso não é mérito não, viu? Isso é maturidade. Eu estou me preparando. Eu sei que vai ter esse dia na minha vida, porque Deus disse, então para esse dia eu vou me preparar para esse dia. Foi Caleb chegou para Josué e falou assim: você lembra o que Deus falou conosco há 45 anos lá atrás? Ele falou assim: hoje eu estou pronto como aquele dia lá atrás. Ou seja, ele se preparou. Por quê? Porque ele acreditava que esse dia chegaria. E o que estava na mão dele para ele fazer? Eu vou me preparar, porque esse dia vai chegar. O dia que chegou, ele estava pronto. O que não pode acontecer na minha vida e na sua é o dia chegar e eu não estar pronto. Jesus um dia falou: quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará por fim, achará fé? Você vai estar pronto para receber a hora que eu passar e te der algo? Está pago. O preço já foi pago. Tudo que era possível e necessário fazer, ele já fez. Agora cabe a você, Marcelo, cabe a você que está aí do outro lado, a entender, a ter essa revelação e aplicar isso na tua vida e falar: ei, a partir de hoje, de agora, não vou mais ficar passando perrengue, necessidade, problema, sabendo que já está pago. Monte, dificuldade, problema, sai. Saúde, riqueza, prosperidade, venha sobre a minha vida. Por quê? Eu exijo. Por quê? Porque está pago. E volto a dizer, meu irmão, não é exigir para Deus ou de Deus, é falar: não sei na onde que está, não sei da onde que virá, eu sei que a cruz e o túmulo, ambos vazios, eles me proporcionaram esses benefícios, que eu não me esqueço. Por que Davi falou: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios? Fala dos benefícios, declara o que ele fez, para você não se esquecer. Essa visão, isso daqui que eu fiz, ou melhor, essa visão, Abacuque, isso que vai acontecer ainda, escreve em tábua, em outdoor, para quem passa na rua, que está até na rua. Já viu aquele outdoor que está escrito, outdoor, todo mundo lê, até você? Você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa falar, para você não se esquecer do tamanho do preço que foi pago, para você não viver uma vida
abaixo daquilo que eu já proporcionei para a tua vida. Entre numa batalha, meu irmão, entre numa briga, não com Deus, entre numa briga com o diabo, falando: ei, você pode mandar para mim, você pode liberar para mim. Não é nem mandar, porque ele não vai mandar nada não, você vai mandar nele. Você pode tirar as tuas garras da minha saúde, você pode tirar todo o impedimento da minha provisão financeira, porque Jesus já pagou todo o preço em favor da minha vida. Solta, liberta, em o nome de Jesus. É tão interessante. Você já expulsou o demônio alguma vez? Você já teve experiência de expulsar demônio? Eu falo que eu gostaria, em cada andar de cada um, que cada um tivesse essa experiência, de você chegar e falar: ei, solta ele agora, em nome de Jesus, e o diabo ser comandado. A questão é que nós não vemos doença, problemas, dificuldades como algo originado pelo diabo. O diabo, ele é tão vagabundo, ele é tão safado, ele é tão astuto, que ele chegou ao ponto de levar pessoas a acharem que Deus tem plano e propósito com enfermidade, de levar pessoas a achar que Deus tem plano e propósito com que o cara não tem o que comer, com o que vestir, onde morar. Mas é plano de Deus. Deus está me ensinando algo. Meu irmão, responda para você. Você que é pai, você que é mãe, você ensina teu filho deixando ele passar fome? Você ensina o teu filho deixando ele ficar doente, sabendo que você tinha remédio para curar teu filho? Você não faz isso. Por que que você acha que Deus faz isso? Da onde que você arrancou esse trem da tua cabeça? Porque não foi do Espírito Santo, não foi de Deus, não foi pastor que presta nenhum que te ensinou isso. Eu espero que essa palavra de hoje, ela mude e molde a tua vida, que ela transforme o teu interior. Estamos vivendo um tempo muito propício, tenho falado sobre isso, um tempo propício para aprendermos mais, para recebermos mais de Deus, para entendermos mais da obra consumada, para recebermos mais manifestações do que Ele já fez em favor das nossas vidas. É um tempo extremamente propício, é um tempo favorável, mas que você precisa ter o entendimento correto. E hoje você está ouvindo, não é o Marcelo, você está ouvindo o Espírito Santo, a palavra verdadeira, que tem poder para te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Precisamos de uma libertação da mente, uma libertação de religião, uma libertação de conceitos e preconceitos. Eu preciso saber o que Jesus fez, o que Jesus falou em favor da minha vida. E aí a partir daí você e eu temos vidas livres e libertas, desfrutando daquilo que Ele veio fazer, trazer vida e vida em abundância. Amém? Você se preparou para essa ceia que nós faríamos hoje de manhã, eu aqui na igreja, você na sua casa? Pastor, eu estou com os pecados, eu estou com os problemas na minha vida ainda, eu estou com as coisas na minha vida ainda, eu acho que eu não posso ceiar não, pastor, eu não estou falando dessa preparação. A preparação é se você tem um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva aí. Você tem? Pastor, eu esqueci disso agora. Você tem um biscoito e um pouquinho de água? Irmão, simbolismo, entenda no contexto. Você não tem? Pega lá, vai lá na cozinha, na sala, pega lá, deixa junto aí, enquanto eu estou falando aqui. O que nós vamos fazer da ceia? A ceia, o que Jesus falou assim, ó? Paulo falou assim, ó, o que eu recebi eu também vos entreguei. Que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse aos discípulos: isso é o meu corpo. E ele fala: fazer isso em memória de mim. Ele pega e fala, da mesma forma, ele pegou o cálice, pegou o suco de uva, o vinho, e tendo dado graças, disse: esse é o sangue da nova aliança, para a remissão de pecados, e deu para eles, fazer isso em memória de mim. O que é a ceia?
é um lugar, é uma mesa, é um lugar de comunhão, para que você e eu façamos o quê? Sejamos lembrados do que Ele fez. Seja lembrado do preço que foi pago. Seja lembrado, Marcelo, do que a minha cruz significou para toda a raça humana, inclusive para você. Seja lembrado do que o túmulo vazio significa para você e para mim. Eu paguei o preço dos teus pecados, Marcelo. Eu fui ressuscitado para a tua completa justificação. Você é justo. Você é perdoado. Você não tem culpa. E aí, remetendo à lei, se você é justo, se você não tem culpa, tem expectativa de que as coisas boas de Deus virão e vão te alcançar. Porque isso é resultado, isso é normal. No Antigo Testamento era assim. O justo, o obediente, as bênçãos de Deus vinham e alcançavam. O desobediente, o injusto, as maldições vinham. Mas Marcelo, no momento em que eu morri na cruz, para perdoar todos os teus pecados, eu paguei esse preço. No momento em que eu fui ressuscitado, eu te tornei completamente justo, completamente sem culpa. O que significa isso? Marcelo, isso precisa ter um significado para você, de falar: ei, se o preço foi pago, eu estou disponível para receber os benefícios. Eu estou pronto para receber o benefício de hoje. O de amanhã, amanhã. O da semana que vem, semana que vem. Mas e o de hoje? O de hoje eu estou pronto. E quem me deixou pronto, quem me tornou pronto, foi Ele. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, verso 19, acho que eu não tinha marcado aí. Romanos 5,19 fala do quê? Que o pecado, a desobediência de Adão me tornou injusto e pecador, mas a obediência de Cristo me tornou justo. Você foi tornado, meu irmão. Olha o que está escrito: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Adão me tornou pecador. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Adão me torna pecador e Jesus me torna justo. Você já ouviu essa notícia? Por isso que é evangelho, por isso que é boa notícia. E se você é justo, tem expectativa de coisas boas. Tem expectativa de saúde, de cura, de milagre, da graça, do amor, da misericórdia, da riqueza, da sabedoria, da prosperidade. Porque isso advém sobre a vida daqueles que são justos. Mas você é? Não, eu fui tornado. Isso acontece na vida daquele que obedece. Você dá conta de obedecer? Não, mas eu obedeci por você, Marcelo. A obediência está dentro da tua vida, a justiça está dentro da tua vida. Ai, ai, ai. Amém? Nós vamos participar da ceia agora. Com qual propósito? Esse. O que Ele fez? E Ele te tornou. E agora eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou justo. Eu sei que eu sou perdoado. E sobre a minha vida agora vem o que esse pedacinho de pão aqui, ele representa. Jesus disse: esse é o meu corpo. Aprendi com Joseph Prince. Ele falou assim: quando Jesus esteve aqui nessa terra, em algum momento ele esteve enfermo, doente? Não. E agora ele pega e fala assim: ó, esse pedacinho de pão aqui, ele simboliza o meu corpo. Tomai e comei. Você está recebendo e tomando e comendo um corpo saudável, sarado e curado. Achei fantástico isso. Saúde para a tua vida. Por quê? Porque alguém pagou o preço. Ele se enfermou, ele foi castigado, ele pagou o preço para que você e eu fôssemos sarados, curados. Jesus na terra passou necessidade? Não. E por que às vezes eu passo? Será que eu não sei que foi pago? Será que às vezes, ao invés de eu reivindicar com o mundo, com o diabo, com o problema, com quem quer que seja, menos Deus, às vezes eu questiono Deus: Deus, por que você não faz? Deus, quando que você vai fazer?
Deus, quando que você... É como se eu ligasse para o banco e falasse: ô banco, eu não recebi o equipamento de ar-condicionado até hoje. Que dia que você vai liberar? Ele vai falar assim: você está ficando louco, cara? Faz uma semana que eu já liberei, eu já te dei até o recibo. Se vira com quem não está entregando. Amém, meu irmão? Dá teus pulos, se vira com quem está impedindo ou retendo a tua bênção, porque do meu lado eu já paguei. Aleluia. E o que você vai comer agora? Você vai comer saúde, você vai comer cura, você vai comer paz, você vai comer riqueza e prosperidade. Por quê? Porque Ele se enfermou para que você fosse curado, Ele se empobreceu para que você fosse enriquecido. Então a riqueza de Deus e a saúde de Deus, elas virão sim sobre a tua vida, elas te alcançarão sim, em nome de Jesus. Por quê? Porque já foi pago, Ele pagou um preço muito alto. E eu quero louvar a Deus por isso, por ter nos dado essa notícia hoje, em abril de 2020. De toda forma Ele nos dá essa boa notícia. O Evangelho, Marcelo, foi pago. Os benefícios estão à sua disposição. Coma e beba desse benefício, você na sua casa, em nome de Jesus. Quando fala do sangue, foi o teu, foi o dele. Foi o preço, ele que pagou esse preço. O sangue da remissão dos pecados. O sangue da nova aliança. Não é mais da antiga aliança, não é mais Antigo Testamento, não é mais Antigo Concerto, mas agora é a nova aliança, o novo concerto, o Novo Testamento, em que você faz parte desse testamento. O escritor de Hebreus chega a dizer que um testamento ele só é válido quando existe a morte do testador. Aquele que, o autor do testamento, o autor já morreu? Jesus, sim. Não só morreu, como ressuscitou. Então você está arrolado como um daqueles que fazem parte desse testamento, daqueles beneficiários. E hoje eu, como se eu fosse um advogado, um juiz, um oficial de justiça, declarando quais são os teus benefícios por causa desse sangue, por causa da morte e da ressurreição. Você tem o direito a uma vida perdoada, a uma vida sarada, a uma vida curada, a uma vida enriquecida, a uma vida próspera, a uma vida abundante. Ei, por quê? Porque eu vim, morri e ressuscitei. Eu paguei todo o preço. E esse é o direito que você tem. Vá atrás dos teus direitos. Requeira os seus direitos. Nas regiões celestiais, requeira os seus direitos. Não com aquele que já te deu o direito, mas com aquele que está retendo os teus direitos. Em nome de Jesus, beba. Beba do perdão, beba da tua salvação eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está feliz de saber de tudo que Cristo já fez? Ou a ponta do iceberg, né? Embaixo dele não sei quantas vezes maior é um iceberg daquilo que ele aparenta ser. Às vezes não, certamente ouvimos hoje a pontinha de um iceberg daquilo que tudo que Jesus fez. O próprio discípulo, né, o João, o apóstolo, chega no finalzinho do livro dele, ele fala assim: ó, tudo isso que está escrito aqui é só uma pincelada daquilo que Jesus fez, porque
tudo que ele fez, se fosse escrito, não haveria livros capazes na terra suficientes para escrever tudo que ele fez. Então, isso que você ouviu hoje, o preço que foi pago hoje, é uma piscadinha, é uma pincelada de toda a obra consumada de Cristo em favor da tua vida, da minha vida. Que nós venhamos de fato e de verdade vivemos uma nova vida, com entendimento, com uma revelação nova. Que nós sejamos, como Paulo disse, embaixadores de Cristo nessa terra. Amém? Eu quero mais uma vez falar sobre oferta, sobre o seu dízimo, sobre a sua contribuição nesse tempo em que você não está presente, que você não pode trazer aqui fisicamente o seu dinheiro, mas eu te oriento e te peço em nome de Jesus que você continue fazendo as suas contribuições, apesar desse mês todo. Eu imagino que de abril ainda estaremos fechados, que você seja, eu não vou usar nem a palavra fiel, meu irmão, que parece que se você não entregar, você deixou de ser fiel. Não, mas que você seja que você continue nesse mês sendo um investidor no reino de Deus. Que você mude a tua forma de contribuir. Aqui na igreja você sair do seu lugar, vir aqui e depositava o seu dinheiro. E agora você vai sair da sua casa no dia que der certo aí para você, ou no banco você faz a sua transferência. É só a forma de contribuir que muda. Mas eu creio e desejo que o seu coração continue da mesma forma, que você passe, que você supere, que você prospere nessa fase, em nome de Jesus. Por quê? Porque está pago. Existe uma riqueza disponível de Deus para as nossas vidas. Existe uma prosperidade financeira do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós aprendemos mais, ou descobrimos mais, que isso já nos foi dado, já foi liberado. Talvez não chegou ainda, mas não abra mão disso. Se tardar, espera. Mas está demorando, fica na mesma posição. Qual posição? Está pago. Qual posição? Está pago. Qual posição? Está pago. Depois, uma semana, 10 dias depois, que o Fernandes falou com o Guilherme, ele ligou e falou: está sendo liberado, a nota será emitida hoje e vai ser enviado amanhã. E realmente chegou, realmente de um lado da igreja já está pronto, do outro lado, semana que vem fará. Então, olha, fantástico isso. Volto a dizer, da mesma forma que fisicamente mudou, de uma igreja que ficava quente, nos dias quentes, agora não vai ser mais assim. Da mesma forma, essa revelação sobre o ar-condicionado, eu tenho certeza, aleluia, hein? Uau! Eu tenho certeza que ainda que do lado de fora estiver quente, do lado de dentro ainda vai estar refrigerado. Amém? Pastor, não entendi. Ainda que os problemas, as circunstâncias, o que você tem ouvido, o que tem sido noticiado, para o lado de fora ainda está quente, mas você vai conservar dentro de si essa confiança, essa sabedoria, essa revelação de que já está pago e que as coisas boas que Jesus já conquistou em favor da tua vida, da minha vida, elas chegarão sim. Se é prazo de entrega, estou esperando, adorando a Deus. Se é demora, estou esperando e declarando a verdade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez, juntos e não misturados, juntos separados, mas daqui uns dias, rapaz, eu não vejo a hora desse negócio acabar para a gente voltar a viver, a experimentar. Ontem eu estava falando, mandei um vídeo para o Ministério de Louvor da igreja, falou: estou com saudade de vocês, estou com saudade de vocês, do som que vocês trazem e até mesmo dos barulhos que de vez em quando acontece. Tá ruim, tá esquisito, mas vai acabar em nome de Jesus. Amém? Acabei de lembrar que no comecinho nós não falamos da nossa declaração, mas agora nós vamos falar juntos, Você aí na sua casa. Em nome de Jesus eu declaro
que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que sou curado e sarado, viu? Pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu declaro que eu vivo em paz. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço, Ele já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu declaro que sou enriquecido. Por quê? Porque Ele já pagou o preço, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu declaro que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que eu e você teremos uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, porque essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Amém? Quero mandar um beijo, um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto aqui no Brasil, a tia Lu, lá nos Estados Unidos, fica firme aí, hein? Em nome de Jesus. Mora perto de Nova York, mas fica firme aí. João, Mona e o Nicolas, amém? Que todos fiquem guardados e protegidos. Zé Aurélio, vamos lá. Eita, esqueceu todo mundo. Andressa, Otávio e Mariana, cabeça do pastor, né? Aleluia, cada dia melhor. Lá na Itália, estejam guardados em nome de Jesus, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Japão, William, a Roberta e o Vinícius, continuem guardados e protegidos em nome de Jesus. E todos vocês, meus cunhados Thaís e Mateus e o Lux, estejam guardados e protegidos, e todos nós guardados, protegidos, porque fomos comprados pelo preço. Amém? Isole-se com o Senhor. Isola para o lado de fora, com pessoas por enquanto, e mantenha-se isolado com Cristo, fechado com o Senhor. Que você tenha uma vida incrível e maravilhosa, em nome de Jesus.